As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas. Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. O alerta foi dado pelas 23 horas deste domingo. Um homem com cerca de 40 anos ficou em estado considerado como grave depois de ser atingido com um tiro de arma de fogo. Aconteceu na localidade de Cadaval, na União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, concelho de Tomar. A Guarda Nacional Republicana foi mobilizada para o local, assim como os bombeiros nabantinos, sendo que nesta altura ainda estão por perceber os contornos desta ocorrência, ou seja, se houve intervenção de terceiros. A vereadora do PSD, Lourdes Ferronal Fernandes, questionou o Executivo Municipal sobre a execução da estratégia local de habitação, que a vereadora considera estar longe daquilo que seria desejável. Lourdes Ferronal Fernandes referiu em concreto que a informação contida no relatório anual da estratégia é insuficiente. Este protocolo de estratégia local de habitação com o IRU exigia e tinha como informação que deveria ser prestada relatórios de execução anual sobre esta estratégia. Já no passado, em 2023, nós solicitamos o relatório de execução que está subjacente à apresentação, portanto, de comunicação externa para todos os cidadãos e para todas as entidades desta execução da estratégia. Nessa altura foi-nos facultado esse relatório. Esse relatório é anual, está determinado que o mesmo também deve ser comunicado externamente a todos os órgãos, e este ano nós requeremos, de facto, esse relatório novamente. Infelizmente, da resposta do Sr. Presidente e dos seus serviços, apenas obtivemos 2 parágrafos de resposta sobre a estratégia local de habitação e sobre, os resultados obtidos, que são insuficientes, que não nos esclarecem de nada, que apenas dizem que foram desenvolvidos processos de aquisição e reabilitação de imóveis, que foi promovida uma consulta pública e, de facto, este relatório não é o relatório que nós queremos e estamos, de facto, 3 anos depois sem ter execuções minimamente aceitáveis. Na resposta, o Presidente da Câmara de Tomar referiu que o município não tem estado parado nesta matéria, recordando que os processos relacionados com a habitação são sempre processos demorados. Primeiro, foi preciso assinar protocolos com o IRU. Volto a dizer que o primeiro protocolo com o IRU foi assinado em setembro. O segundo, se não estou em erro, foi já em janeiro, ou então fins de dezembro, mas penso que foi já em janeiro, se não me falha agora a data. Portanto, antes disso, quer dizer, e aí não era seguramente por responsabilidade do município. O IRU andou mal, como aliás isto foi e é sistematicamente relatado pela Associação Nacional de Municípios e por vários presidentes de Câmara, e portanto nós assinámos protocolos, como já disse, o primeiro para 32 fogos em setembro, o segundo para 12 fogos, para mais 12 fogos já em janeiro, se não me falha a memória, e portanto estão a ser desenvolvidos os projetos de acordo com esses, sabem que para se fazer um projeto é preciso contratá-lo, depois há prazos para o projeto, para a revisão do projeto, quer dizer, tudo isto demora muitos meses. Isto antes de depois poder lançar uma empreitada. Portanto, as coisas demoram o seu tempo, demoram os seus prazos e nós temos que o cumprir. Agora, acreditem que se há matéria onde não estamos parados é nessa. Depois, para além disso, para além destes, no conjunto de 44 fogos, como também é sabido e é público, foi lançada uma oferta pública de aquisição de 60 fogos. Essa oferta pública já terminou, houve uma empresa que concorreu apresentando isso e, portanto, isso também já foi apresentado ao IRU. Estamos agora dependentes, mais uma vez, da autorização do IRU e da tramitação necessária para confirmar esses 60 fogos e, portanto, o financiamento para esses outros 60 fogos. Portanto, no seu conjunto serão mais de 100, 104, para ser preciso. Rádio ERTS, a primeira a informar.
É já nesta terça-feira, 16 de abril, que a Polícia de Segurança Pública irá fiscalizar a velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110 em Carvais de Figueiredo, concelho de Tomar. Está em causa a operação Quem o Avisa. A PSP estará no local entre as 16 e as 19 horas. No que ao Médio Tejo diz respeito, também haverá radar na Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, no dia 23, e na Avenida Sá Carneiro, no entroncamento, no dia 30 deste mês de abril, sempre no intervalo temporal compreendido entre as 8 da manhã e as 12 horas. Rádio Hertz. Informação. O município de Ferreira do César viu aprovada a candidatura ao radar social no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Foi aprovado por esta via a criação de uma equipa para a implementação de um projeto piloto com duração de 27 meses, num investimento total superior a 169 mil euros, financiado a 100% pelo PRR. O radar social permitirá desenvolver um trabalho de parceria e de cooperação de referenciação e de reconhecimento dos problemas da pobreza e exclusão social em articulação estreita com as redes sociais locais. O projeto assenta em duas fases distintas de intervenção. Numa primeira fase será feita a atualização do diagnóstico social, o plano de desenvolvimento social e o plano de ação do município de Ferreira do César. Numa segunda fase terá lugar a georreferenciação social do território e será implementado o plano de ação. O município de Ferreira do César viu no presente mês de abril a sua equipa técnica ser alargada através da integração de duas técnicas superiores, uma educadora social e uma assistente social. Esta equipa vai desenvolver o seu trabalho em grande proximidade com a comunidade local, realizando numa primeira fase questionários de diagnóstico social por todo o concelho. Este programa vai permitir efetuar a atualização e enriquecimento do conhecimento sobre o território, facilitando a identificação de problemáticas sociais e as respostas para as mesmas de forma mais adequada e célere. Rádio Hertz. Informação. Tiago Carrão foi reeleito como presidente do Partido Social Democrata de Tomar. O ato eleitoral realizou-se no sábado e contou apenas com uma lista concorrente, precisamente aquela liderada por Tiago Carrão, que também é vereador na Câmara Municipal de Tomar. Tiago Carrão, em recente entrevista à Hertz, confirmou que os corpos diretivos do partido não sofrem mudanças significativas relativas ao período de gestão anterior, desde logo na mesa da Assembleia, que continua presidida por Lourdes Ferromão. Na Comissão Política Conselhia, Tiago Carrão faz-se acompanhar por Ricardo Carlos e Ana Palmeiro Calado como vice-presidentes, para além da presença de outros nomes como Alexandre Horta, Joaquim Paulo Ricas ou David Cascais, entre outros. Espaço então para recordar aqui as recentes palavras de Tiago Carrão à Hertz, à altura em que disse que todos os militantes estão focados nas eleições autárquicas de 2025, admitindo que o presidente do partido está disponível para assumir a opção de ser candidato à Câmara de Tomar. Não há toda essa obrigação, até porque no passado isso poucas vezes aconteceu nas últimas eleições autárquicas. Obviamente que o presidente do partido está disponível, como deve estar qualquer outro militante, para esse tipo e qualquer outro tipo de posição que seja necessário pelo Conselho e pelo partido. É obviamente uma das opções a considerar e está disponível para isso, mas é também para este mandato que vai agora iniciar-se no dia 13 de abril, é precisamente para trabalhar nisso, para trabalhar na construção de uma candidatura, nos melhores candidatos à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às juntas de freguesia. E é precisamente por isso que vamos ter então já este ato eleitoral no dia 13 de abril, para poder preparar as coisas com pés e cabeça, com o seu tempo, porque as eleições são já para o ano. Hertz. Informação na hora certa, diária e atualizada. Nos próximos dias 20 e 21 de abril, o Parque Ambiental de Santa Margarida, no concelho de Constância, assinala o seu 22º aniversário com a realização de duas iniciativas de caráter ambiental, nomeadamente do itinerário Em Busca de Insetos Polinizadores e do percurso Aqui há Aves, mais de 2 décadas depois da sua criação e abertura ao público. O Parque Ambiental é hoje uma referência, não só para o concelho de Constância, mas para toda a região, como refere o presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira. O Parque Ambiental foi uma aposta ganha, digamos assim, já vai fazer 22 anos este ano, na dinamização do concelho, mas em especial para a freguesia de Santa Margarida, que é uma freguesia que tem tido dificuldades, nomeadamente em fixar pessoas e em atrair visitantes, portanto, e à volta do parque também foi possível o nascimento ali de um conjunto de pequeno comércio, nomeadamente de cafetarias, a restauração, que tem um grande suporte nas visitas e em todas as atividades que são dinamizadas no Parque Ambiental. Obviamente que o parque nasceu como, digamos assim, o parque normal ligado para a área do ambiente, com uma ecoteca e com espaço internet, e que há sensivelmente
12, 13 anos, nasceu o borboletário tropical também dentro do parque, que veio acrescentar valor e que veio fazer com que os espaços projetassem ainda mais do que aquilo que já era projetado. Portanto, o parque só por si, quando era só o parque, já teria um número significativo de pessoas. Com o habitar do borboletário, esse número cresceu bastante, e apesar de que às vezes há pessoas que pensam que nós falamos do borboletário e que é uma exposição de borboletas, portanto há muitas pessoas que não acreditam que são mesmo borboletas verdadeiras que lá estão, mas portanto, e nós tentamos explicar que não, que é um borboletário com borboletas mesmo verdadeiras, digamos assim, que as pessoas podem observar e podem fazer uma visita guiada. Tem essa componente, tem a componente da ecoteca, tem a componente do espaço internet, tem uma torre de observação que permite ter uma vista magnífica sobre todo o vale do Tejo, tem depois uma zona de parque de merendas que também permite passar um dia agradável em família ou com amigos nesse espaço, tem um parque infantil para as crianças, tem um campo de jogos que também permite fazer várias atividades. Portanto é um equipamento, diria eu, fundamental para o Concelho, e já não é só um equipamento do Concelho, portanto é um equipamento da região. Rádio Hertz, a primeira a informar. Depois da assinatura em Tomar, na segunda-feira, 8 de abril, do Instrumento Territorial Integrado para o Médio Tejo, no valor de 121 milhões de euros, destinados a um conjunto de investimentos e ações a executar dentro do período de programação comunitária Portugal 2030, deverá ser submetido até dia 15 deste mês pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, a ITI temática do Oeste e Vale do Tejo, processo que envolve também a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Os fundos a canalizar para a região não se esgotam, no entanto, nas ITI, mas vão ter outras proveniências, como são o caso do Fundo de Transição Justa, o Plano Subregional e ainda o Programa de Habitação a Custos Controlados, como refere Miguel Pombeiro, secretário executivo da CIMT. Estes processos complementam o Instrumento Territorial Integrado no acesso a verbas comunitárias, mas implicam também mais pressão na execução dos projetos. Uma referência ao Fundo da Transição Justa, com 65 milhões de euros, com uma grande pressão também de execução. Isto permitiu nós sermos a primeira região do país a termos avisos para não PMEs, e, de facto, pode ser um auxiliar muito relevante para apoiar a diversificação da atividade económica e, nesse contexto, também ajudar a criar novas cadeias de valor no nosso território. Temos as maiores expectativas também no processo que se vai desenrolar da revisão do Plano Subregional, onde já percebemos que da sintonia que também existe entre a CIM e a Autoridade de Gestão, assim o possamos fazer em sede própria, e ainda uma referência pelo montante financeiro, mas que também, no fundo, é uma parte importante da estratégia no âmbito da habitação a custos acessíveis, onde temos contratualizados 148 milhões de euros, num pacote com o IRU, onde já só temos 2 anos e 2 meses para o concretizar, porque estamos a falar de verbas do PRR e, portanto, será um autêntico contrarrelógio. Nós temos depois já contratualizado em contratos específicos à volta de 50 milhões de euros e, portanto, não será pelos municípios, estou em crer, que não executaremos grande parte deste valor. Tudo isto para dizer que, de facto, tem que haver aqui um grande foco na execução. Nós, pela primeira vez, vamos ter um quadro comunitário de apoio que temos que realizar em menos de 6 anos. E com a simultaneidade, que é verdadeiramente única, destes instrumentos que vos referi, alguns deles que, sendo do PRR, de facto, transforma-se de facto numa pressão imensa para a execução. Eu julgo que hoje damos aqui um passo importante, mas que falta muito ainda para chegarmos à execução, porque nós verdadeiramente aquilo que aqui estamos a fazer é a dividir a verba por tipologias, mas ainda não temos os projetos concretos validados em função dos regulamentos comunitários, alguns deles que estão agora a surgir e outros que não eram conhecidos quando se fez a consensualização de todos estes projetos.
O Sporting Tomar não teve argumentos para travar o líder Futebol Clube do Porto e perdeu por 0-5 em jogo da 23ª jornada do Nacional de Hóquei em Patins. Este resultado faz com que os Leões tenham visto o Barcelos a aproximar-se na luta pelo 5º lugar, agora separados por 3 pontos. Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, resultados então da 23ª jornada: Murches Troquel 4-3, Famalicense Juventude Passense 3-3, Valongo Oliveirense 0-5, Sporting Carvalhos 11-1, Futebol Clube do Porto Sporting Tomar 5-0, Benfica Ribadave 7-3 e Hóquei de Braga Hóquei Clube de Barcelos 1-7. Classificação: primeiro Futebol Clube do Porto, 58 pontos, segundo Sporting 57, terceiro Oliveirense 55, quarto Benfica com 53. Na quinta posição o Sporting de Tomar com 43 pontos, sexto Hóquei de Barcelos com 30, sétimo Valongo com 27, oitavos Ribadave e Juventude Passense com 26, décimo Murches com 23, 11º Hóquei Clube de Braga com 20, 12º Famalicense com 19, 13º Turquel com 17 e 14º o Carvalhos com apenas 1 ponto. Próxima jornada realiza-se a 20 de abril. O Sporting Tomar vai receber o Sporting em casa. Rádio Hertz, a primeira a informar. Ninguém cede 1 milímetro na luta pelo título da primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém. Os 4 candidatos ganharam os respectivos compromissos. Fátima e Abrantes e Benfica vestiram a pele de goleadores, com nota mais para os abrantinos, enquanto o Ferreira do Zezer, que tem menos 1 ponto do que os líderes, bateu uma ação, ao passo que o fazendense também não facilitou na recepção ao salvaterrense, continuando assim a 3 pontos do comando. Na luta pela manutenção, o Amiense, que estreou Marco Marques no comando técnico, deu um salto de 3 lugares, ultrapassando Moçarriguense e Oriense. Primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém, resultados então da 26ª jornada: Fazendense Salvaterrense 2-0, Ferreira do Zezer Armação 2-0, Vasta Gama Amiense 1-4, Abrantes e Benfica Oriense 6-0, Samora Correia Moçarriguense 3-1, Alcanense Torres Novas 2-2, Forense Coruchense 0-4 e Cartaz Fátima 2-4. Classificação: primeiros Fátima e Abrantes e Benfica com 59 pontos, terceiro Ferreira do Zezer com 58, quarto Fazendense 56, quinto Coruchense com 44, o sexto é o Samara Correia com 40, sétimo Torres Novas com 38 pontos, oitavo Alcanense 37, nono Nação com 35, décimo Cartaz com 29, décimo primeiro Salvaterrense com 28, 12º Amiense com 25, 13º Moçarriguense com 24, em 14º Oriense com 23, 15º Forense com 22 e 16º o Vasco da Gama. Rádio Hertz, informação. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com o Padre Rui Tereso. Hoje a minha crónica é sobre algo que aconteceu esta semana. Foi uma votação no Parlamento Europeu sobre o aborto. Premia o direito do forte sobre o fraco. O presidente da Pontifícia Academia para a Vida define esta escolha como um atraso cultural indicativo de uma concepção individualista da vida que defendo eu, mas não o nós. Devia-nos fazer refletir a todos nós. Os direitos fundamentais da União Europeia ter incluído o direito ao aborto. É uma decisão, partilho convosco com muita sinceridade, me entristece, porque é uma decisão que defende o individualismo. Eu gostava aqui já de dizer que o aborto não é apenas uma questão católica. Tenho amigos, e certeza que cada um de nós também tem, não sendo a Igreja Católica, defende em primeiro lugar o direito da vida. Sim, o problema é este. A pessoa que foi gerada é uma vida ou não? Se for uma vida, com que direito eu a excluo ou elimino? Portanto, entendo, pode haver conflitos e às vezes faz parte da dialética geral. Mas desconsiderar totalmente o direito daquele que está para nascer em favor dos direitos de outros, especialmente se ele não puder decidir nada, parece claramente um retrocesso cultural. Isso deve-nos fazer refletir a todos nós. E sobre isso também acho interessante a declaração que a doutrina da fé fez sobre aquele documento Dignidade Infinita, que diz que a dignidade infinita pertence a todos, sem excluir ninguém. É por isso que a Igreja
deve defender a vida, deixa-me dizer, todos nós somos contra a pena de morte, contra a guerra, contra o aborto, contra a injustiça, contra a ausência de direitos no trabalho, a ausência da defesa de vida, mesmo para aqueles que trabalham em condições terríveis. É por isso que devemos absolutamente promover, eu vejo-me a promover, a defesa da vida em todos os aspectos, começando pelo dos mais fracos. E isso, irmãos e irmãs, isso é fundamental nos dias de hoje para cada homem e cada mulher, seja em relação ao aborto, seja em outras dimensões. Fomentar dimensões que fomentam o individualismo, não. Temos que fomentar, é cuidar e dar dignidade a cada vida em todas as suas etapas. Vamos todos, juntos, promover uma vida, não a vida baseada no individualismo, mas sim baseado no nós, cuidando, tratando uns dos outros. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.